Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso estudo de hoje. Vamos então ao estudo do item 10 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, os falsos profetas da erraticidade. O que é erraticidade, né? Para quem não sabe, erraticidade é o período entre uma encarnação e outra, é o período que o espírito passa no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Só fica na erraticidade quem ainda precisa de reencarnação. Então, os espíritos que não necessitam mais da reencarnação, eles não ficam na erraticidade, né? Porque os espíritos mais elevados, que não precisam da reencarnação, eles vão para o plano espiritual e não voltam mais para uma nova encarnação. Lógico, aqueles que já se libertaram da reencarnação. Só se liberta da reencarnação quem não produz mais sujeira mental. Aliás, a sujeira mental é que obriga a reencarnação. Quanto mais sujeira mental, maior necessidade da reencarnação. O que é a sujeira mental? Maus sentimentos, né? Ódio, mágoa, ciúme, inveja, apego, tudo isto que diz respeito a um comportamento fora, ou seja, distanciado da espiritualidade, isto é sujeira mental. E essa sujeira mental vincula, obriga a reencarnação, né? Então, os falsos profetas na erraticidade. Vamos ver o que o Espírito, quem escreveu essa mensagem foi o Espírito Erasto, né? Ele era um discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo. Ele psicografou essa mensagem em Paris, 1862. Então vamos ver o que ele nos diz aqui. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que os seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se aproximam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar os mais... Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só bons, mas como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se as suas transformações, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida de valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais eco e simpatia.
fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra, que veja a dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repelisse em condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procurando impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que, déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesse caso, motivo legítimo de suspeita. Estais certos, igualmente, de que, quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns muito sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito, e se está obsediado. Nenhum médium é perfeito se está obsediado, e há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito por mais alto que este procure colocar-se. Consequentemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar e não permitir seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa e que procedem os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiums recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justificarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Esta mensagem foi escrita por Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1862. Muito bem, meus amigos e minhas amigas. É interessante como existe na verdade, a mediunidade ela não é um privilégio do espiritismo, né? A mediunidade ela é uma condição humana. E tudo que você procurar neste mundo você encontra. Você procura uma coisa e você vai encontrar aquilo. Existem pessoas, assim como médiums, que procuram notoriedade, né? E existe aquelas pessoas que acreditam em tudo que venha do mundo espiritual através de um médium, como se fosse verdade absoluta. E definitivamente não é. É muito interessante que as pessoas podem enganar. Por isso nós, no nosso centro espírita, nós temos dito nos últimos 40 e poucos anos que o mentor espiritual mais importante que existe numa casa espírita é o livro, é o estudo, é o conhecimento. Porque nós, se basearmos numa vigilância baseada no conhecimento, no estudo, dificilmente seremos enganados, né? Portanto, as comunicações espirituais que acontecem no nosso centro, elas são bem vigiadas para que exatamente não corra pela falha de um médium, porque por sermos humanos, todos nós somos falíveis, nós somos enganados, somos falíveis. Então é preciso que o grupo esteja estruturado no conhecimento para que este grupo seja vigilante no que diz respeito
aos espíritos enganadores, espíritos que muitas vezes se aproximam de grupos e pessoas incautas, pessoas que não estudaram e se aproveitam delas para poder dar comunicações esdrúxulas, né? Que não tem nenhum sentido. Mas existem pessoas que procuram, né? Existem pessoas, por exemplo, que procuram um médium num determinado lugar para poder perguntar, por exemplo, se a esposa está traindo, se o marido está traindo, né? Procuram o espiritismo único e exclusivamente para fins materiais. Aquelas coisas, olha, eu estou procurando aqui porque o meu negócio não vai bem, minhas vendas não vai bem, eu tenho que vender um carro estragado para alguém, né, e não quero que a pessoa saiba que aquele carro está estragado, está próximo de fundir um motor, e eu quero vender meu carro, né, eu quero vender alguma coisa para alguém, quero que a espiritualidade me ajude. Então, os espíritos superiores, eles não se importam, eles não vão nos dar nenhum apoio para nada relacionado ao nosso mundo material. Até porque existe um conceito no mundo dos espíritos e no espiritismo que diz assim: se espiritualmente vai bem, tudo vai bem. Jesus falou: procura primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será acrescentado. Então, se nós não somos capazes de procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que é isso? É me tornar uma pessoa melhor, é procurar bons pensamentos, bons sentimentos. Eu estou falando dessa coisa de alguém procurar o centro para poder vender alguma coisa danificada. Isso acontece, de fato acontece, né? Pessoas procuram para poder resolver exclusivamente problemas materiais com as intenções mais sórdidas que você puder imaginar, né? A pessoa às vezes procura, porque eu quero uma pessoa, né? Eu estou apaixonado por alguém e este alguém não olha para mim, dá para dar uma ajudinha para aquela pessoa de repente começar a olhar para mim. Tudo isso acontece e existem pessoas que vivem ganhando dinheiro nas costas de pessoas que procuram esse tipo de coisa sempre, né? Procura, inclusive, para prejudicar alguém que procura o mundo espiritual para poder prejudicar alguém, para poder causar um dano na vida de alguém ou até matar. Existem pessoas que procuram alguém para matar alguém, né? Vai lá, faz uma oferenda no plano espiritual para poder matar alguém. Então, sempre existem espíritos que são escravizados por médiuns por conta dos seus vícios. Uma pessoa alcoólatra pode continuar alcoólatra no plano espiritual, dependendo da sua natureza, e manter-se a partir daí escravizado por algum espírito, por algum médium, por um grupo de espíritos e médios. Se você fizer alguma coisa para mim, eu te dou cachaça, eu te dou droga, eu te dou cocaína, eu te dou algo, né? Então, isso é um processo de escravização que existe. E é muito importante que nós tenhamos essa visão das coisas. Se você procurar, você vai encontrar. Se você encontrar, você vai criar um vínculo. É muito difícil que aquilo depois quebre aquele vínculo, né? E tem os espíritos, os falsos profetas, né? Por exemplo, nós temos um líder evangélico, né, atualmente o maior do Brasil, né, que ele prega abertamente, inclusive tem vídeo dele no YouTube, o aborto, né? Ele diz que o aborto seria uma solução para evitar, por exemplo, que existam tantas crianças pobres jogadas na rua, sendo vítimas da criminalidade, né? Então, olha para você ver, né? Um líder evangélico, da maior igreja evangélica do Brasil, pregando abertamente sobre o aborto, né? Essa pessoa também não fala de Jesus na sua igreja, não fala. Tem uma entrevista com eles, eram amigos, pastores, né? Antigamente pertenciam à mesma igreja. Hoje se dividiram e um deles nem tem igreja mais, apenas vive de dar palestras, principalmente num grande canal que tem no YouTube, né? Eu não me lembro qual é o nome dele agora, é um senhor bem barbudo, né, que fala, tem muita lógica as coisas que fala, né, embora seja muito fanático em relação à Bíblia também, mas ele fala claramente, o Edir Macedo falou para mim, ele não vai falar jamais de Jesus, porque Jesus significa fraqueza, Jesus significa coisas que na minha igreja não vai ter, né, porque na minha igreja não se fala de Jesus,
porque Jesus significa morrer na cruz. Ele chegou a criticar Jesus por ter transformado água em vinho, né? Porque naquele momento ali das bodas, né, de Canaã, onde ele vai transformar água em vinho, e fala, para que isso? Qual o sentido disso? Uma perda de tempo, né? Porque na igreja dele só se fala em realização material. E quando nós estudamos André Luiz, nós vemos no livro Libertação, de André Luiz, né, um caso terrível de um papa que quase 200 anos, não mais, 300 anos depois de sua morte, né, ainda está no plano espiritual, e lá ele domina uma cidade imensa no umbral, né, onde ele é um rei, né, nesta cidade. Ele mantém-se ali como um rei nesta cidade, aprisiona os espíritos, né? Eles torturam, eles executam uma lei, eles se acham donos, ou seja, eles acham que eles têm a prerrogativa de aplicar a lei, as leis de Deus para torturar pessoas, e eles existem ainda no plano espiritual. Mas você observa que é a característica de nosso planeta. Nosso planeta é um planeta de expiação e provas onde o mal predomina. E quando o mal predomina, tudo que você puder imaginar existe num mundo um mundo como esse, né? Porque existem pessoas com as mentes muito primitivas, existem espíritos que estão vindo para cá, que ainda vêm para esse mundo, né? Que acabaram de sair de um mundo primitivo. A cabeça, a mente é muito primitiva, né? São tribos que se organizam. Olha a mentalidade, por exemplo, de quem participa de uma torcida organizada, né? Olha a mentalidade de quem participa de uma gangue, né? Para você entrar naquela gangue, você tem que ter uma iniciação. Essa iniciação é roubar alguma coisa, é matar alguma coisa, né? Aqui em Goiânia teve uma época que tinha bem próximo ao quartel do Exército, existia uma gangue, né? E esta gangue, para poder você participar dela, você tinha que assaltar um soldado do exército e tomar a blusa dele, né, a gandola dele, né? Você tinha que tomar, e eles usavam de muita violência. Então iam de madrugada, os soldados chegavam cedinho no quartel, né? Eles iam ali para as proximidades, esperavam um para poder brigar com ele, tomar na marra a blusa dele para poder ter o direito de participar de uma gangue, né? E nisto tiveram até soldados que foram assassinados na época, né? Então, você vê que, olha a mentalidade disto, né? Olha como é que é isso, como é que funciona isso. Você vê que o cérebro, a inteligência, praticamente não desenvolveu. Por que isso? Porque são espíritos que saíram recentemente de mundos muito primitivos e vieram para cá. Então, você tem aqui a presença desses espíritos. Então, como a presença do corpo físico nivela tudo, né? Tudo no mundo encarnado fica no mesmo ambiente. Espíritos de baixíssimo teor vibratório, junto com espíritos mais elevados, espíritos que já superaram essa fase primária da evolução. Assim como existem espíritos muito elevados aqui nesse plano, né, como a reencarnação, por exemplo, de Chico Xavier, e de outros espíritos, como Francisco de Assis, e outros que estão por aí no anonimato, né, espíritos maravilhosamente bons, dedicados, amorosos, que estão aí encarnados em missão na humanidade, né? Mas quando você trata do mundo desencarnado, não há esta mistura no mesmo ambiente, porque no mundo espiritual eles são separados por vibração. Os de vibrações de alta vibração vão para os mundos superiores no mundo desencarnado. Os de baixa vibração permanecem nas regiões umbralinas. E dentro das regiões umbralinas, onde mora a maior parte dos espíritos estão no umbral, normalmente ali tem jogos de poder. E estes profetas que dominam a mente de pessoas aqui, esses falsos profetas, que dominam completamente a mente das pessoas aqui pelo fanatismo, elas agem cegamente aqui. Quando eles desencarnam, eles continuam seus impérios de fanatismo no mundo espiritual,
né? Por isso nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com o que nós procuramos. Daí a razão de que espiritismo, quando você for procurar o espiritismo para alguma coisa, né? Principalmente você que está começando agora, olhe o que você está procurando, né? Procura analisar o que você está buscando, porque nesse momento é um momento em que tem tudo disponibilizado para todos. Então, cuidado com que as pessoas... Como é que alguém procura um espírito para poder pedir conselho se o espírito está bebendo álcool, fumando cigarro, né? Qual o sentido disso? Se uma pessoa toma bebida alcoólica, é porque ele é alcoólatra. Ninguém toma bebida alcoólica para poder... Porque sendo um espírito elevado, evoluído, não existe isso. E quem afirma que é, está mentindo, está enganando, né? O espírito alcoólatra é que consome álcool, né? Pede, por exemplo, cachaça, seja o que for, né? Eles usam muito essa palavra, cachaça, né? Para poder... E como é que um espírito desse tem condição? Então, nós temos que ter a razão. E nem todos os espíritos são bons. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, a parte que Kardec fala sobre a classificação dos espíritos em 3 ordens e 10 classes, quando você observa os espíritos da 10ª classe, né, que são os mais atrasados, você encontra isso aí, que muitas vezes em algum lugar, em alguns lugares, assim, que usam a mediunidade, esses lugares tem ali digamos assim, esses espíritos como mentores espirituais, os espíritos da 10ª classe, que são espíritos tão atrasados, né? Eles mentem, eles enganam, né? Eles fingem, e usam nomes, né? O espírito usa um nome pomposo. Eu sou, por exemplo, Bezerra de Menezes, né? Mas quando você vai falar o conteúdo, quando você vai analisar o conteúdo que ele está falando, não passa pelo critério da razão. Você observa claramente que aquilo não é um mentiroso se passando por tal, né? É assim que funciona, né? Muito bem. Vamos ao nosso momento de oração, né? Vamos à nossa oração. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, nossa Mãe essencial, né? Nesta manhã de sábado, dia 6 de novembro, né? Senhor Deus de amor e bondade, neste momento queremos te agradecer por tudo que nos tem dado em cada dia de nossas vidas. Te pedimos que nos abençoe, nos proteja, que a luz do seu imenso amor possa estar conosco hoje e sempre, nos amparando e nos protegendo. Te pedimos, Senhor, que estenda as vossas mãos sobre nós neste dia. Te pedimos, Senhor, que esteja conosco nesse instante de nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a ser principalmente em nosso lar, na nossa casa, onde está o nosso próximo, mais próximo. Ajude-nos a ser a luz ali. Ajude-nos a ser uma pessoa do bem em todas as circunstâncias de nossa vida. Nunca permita, Senhor, que por algum sentimento ruim, por algum momento ruim que estejamos passando em nossa vida, nos tornemos pessoas revoltadas, angustiadas e más. Ajude-nos, Senhor, a manter a força do bem, a luz do bem em nossas vidas, em todos os momentos de nossa vida. Te pedimos, Senhor, nesse momento, por todos os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas que convivem conosco ou à distância, aqueles que estão sofrendo por alguma razão, sofrendo por doenças, sofrendo por desequilíbrios diversos, né? Ajude-nos, Senhor, a espargir um pouco de amor à nossa volta, principalmente por aqueles que estão à nossa volta, na forma de amigos, familiares, pessoas que precisam de nós, que estão junto conosco. Te pedimos, Senhor, que a luz do seu imenso amor guie nossos passos por toda a eternidade. Ajude-nos, Senhor, a nos tornar a cada dia uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais bondosa, capaz de espalhar à nossa volta um pouco de bondade, ternura e compaixão. E assim, Senhor, te agradecendo pelas infinitas oportunidades que todos os dias são disponibilizadas para nós, nós te pedimos, Senhor, que neste dia de sábado, hoje, sejamos uma pessoa melhor, que a luz do seu amor possa estar conosco. E nós também, Senhor, nesse dia, especialmente
Pedimos por todas as pessoas recém-desencarnadas, né? Mas pedimos por uma pessoa em especial, que é, a sua música, né, sempre trouxe tanta alegria para tantas pessoas, né? Tanta tristeza, tanta sofrência para tantas pessoas, né? Mas ela fez o seu papel de alegrar a vida, né? De dar bons exemplos, uma pessoa boa, de bom coração, que está deixando um filho tão pequenininho, né? E é uma reflexão para todos nós, né? Como a vida pode ser curta, como a pessoa pode sofrer o desafio, passar pelo desafio de ter que sair da vida sem olhar para trás, deixando uma criança tão pequena, um bebê, né? É pela Marília Mendonça, né? Nós temos pessoas que, na minha vida, né, tiveram uma importância enorme na minha vida, né? Pelo quanto essas pessoas me ajudaram nos momentos tão bons a ouvir as suas músicas, né? E tem um papel tão importante. Eu agradeço muito, por exemplo, por Beethoven, agradeço muito por Mozart, que eu adoro, Tchaikovsky, né? Agradeço tanto, tanto pela presença dessas pessoas que trouxeram a música para a nossa vida. Agradeço demais por Raul Seixas, agradeço demais por Pink Floyd, né? Agradeço tanto por tanta música bela que foi disponibilizada, Bee Gees, né? Hoje só resta um vivo dos Bee Gees, né? Todos já desencarnaram. Mas a sua música tão maravilhosa que norteou a juventude, né? Nos anos 70, por aí. Quem é mais velho sabe do que eu estou falando, né? O, a época de ouro da música, né? Que trouxe a ABBA, né? Agradeço tanto pelo ABBA, né? Por tantas coisas maravilhosas que foram disponibilizadas para nós, né? Nesses tempos agora, né? Onde tantas pessoas aí trazem alegria para a nossa vida. A vida sem a música seria um enorme erro, né? Já disse alguém, né? A vida sem música, agradeço tanto por Nana Mosconi, né? Que eu sou um fã incondicional de Nana Mosconi com a sua bela música, né? Então, o mundo sem a música seria um enorme erro, né? Então, nesse momento, nós pedimos por mais esta, né? Mais essa pessoa que retorna ao plano espiritual, tendo pela frente um enorme desafio, né? De ter que deixar o seu bebê, né? Seu filho, tão pequenininho que não tem ainda 2 anos, né? Então, que ela seja recebida no plano espiritual e que seja para nós uma reflexão, porque a vida é assim, né? Quantas pessoas são. Olha a exigência, você tem que viver neste mundo, amar tudo, amar as pessoas, né? Gostar das coisas que você conquistou, da sua casa, dos seus bens materiais, ter apreço e fazer bom uso de tudo que a vida te proporcionou. Mas quando a natureza te chamar, você tem que ir embora sem olhar para trás. Porque se você olhar para trás, você acaba voltando. E se você voltar, você vai prejudicar aqueles que você ama com a sua presença, porque este mundo não é mais para você. Isso é um enorme desafio, né? Então, que a Marília Mendonça, nesse dia, né, de seu velório, ela receba muita energia boa, muita paz, muita harmonia, muita coragem, muita força para ir embora sem olhar para trás. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja,